Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Arquelo Santos e estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre as lições da vida de Jó. Aproveitando, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se ainda não fez. E você que já se inscreveu, eu quero agradecer e lhe dar as boas-vindas. E convidá-lo a assistir, se não assistiu ainda, os 2 vídeos anteriores, onde tratamos sobre o livro de Jó, sobre a vida de Jó. O primeiro vídeo tratamos sobre a introdução ao livro, na verdade, a história de Jó. E o segundo, nós estudamos sobre os 7 dias e 7 noites de silêncio de Jó. E hoje vamos tratar, dando continuidade, sobre o capítulo 3 do livro de Jó. O título da reflexão de hoje é Solilóquio no Monturo. E o texto que vamos meditar, que vamos utilizar para iniciar essa reflexão, é parte do capítulo 3. Não vamos ler todo o capítulo, para não ficar muito extenso, mas nós vamos ler o capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, e depois do versículo 20 ao versículo 26. Para essa leitura de hoje, vou utilizar a versão, a Nova Almeida atualizada. É uma das Bíblias de estudo que estamos utilizando, e vai ser essa versão que será utilizada para esta leitura nesse momento. Ainda que durante o estudo, nós nos valeremos de outras versões mais. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 20. Porque se concede luz ao miserável, e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só inquietação. Palavras de Jó, no capítulo 3, como já anunciado. Sobretudo é o nosso livro base para esta reflexão, ainda que utilizemos outras literaturas, como sempre citamos aqui. Um dos livros que utilizamos é o livro do Charles Swindoll, Jó, um homem de tolerância heróica. E também outros livros mais, várias vezes de estudo, só para referendar aqui que o que vamos refletir nesse momento não é algo isolado, nenhuma nova doutrina, mas exatamente com base em material confiável. E também cito aqui um estudo mais aprofundado do reverendo Daniel Santos Júnior, que você pode inclusive encontrar no YouTube, caso queira se aprofundar mais sobre o livro de Jó. Não é a nossa intenção aqui fazer um estudo sistemático do livro, nem tampouco uma exegese do livro, mas apenas uma leitura mais panorâmica, focando sobretudo os diálogos de Jó, de seus amigos. Mas, caso queira, nós vamos inclusive deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar, caso queira um estudo mais aprofundado. É uma série de estudos sobre o livro de Jó, intitulado Quarentena em Jó, que inclusive ainda nem concluiu ainda, está ainda em apresentação essa série de estudos. No estudo anterior, nós presenciamos Jó em um monturo, onde ele passou 7 dias cercado por seus amigos, sobre os quais não falaremos hoje ainda, mas naquele período, Jó refletiu certamente sobre tudo que havia acontecido na sua vida nos últimos dias, ou semanas, ou meses, quem sabe. E nós deixamos Jó exatamente naquele monturo. É lá que ele está quando o capítulo 2 do livro termina e quando inicia o capítulo 3. Charles Swindoll, ao comentar sobre aquele episódio, aquela situação, ele escreve o seguinte: Jó vai à falência, fica sem lar, indefeso e sem filhos. Vê-se junto às sepulturas novas de seus filhos, numa colina batida pelo vento. Sua mulher soluça ao seu lado enquanto se ajoelha perto do marido,
tendo acabado de ouvi-lo dizer: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele acrescenta: com plena compreensão das coisas, Jó levantou-se, olhou para tudo que mudara, colocou o braço ao redor da mulher que sofria e sussurrou ao seu ouvido. Deus deu, e por alguma razão não revelada, decidiu tomar de volta. Tudo pertence a ele, minha querida. Seria uma paráfrase do que Jó falou para sua esposa, após a perda dos seus bens e dos seus filhos. Nós sabemos, pela Bíblia, que Satanás incitara Deus a tocar em Jó, primeiramente a tirar os bens de Jó, depois a tocar na vida de Jó. E Deus autorizou. E Satanás feriu a Jó nessa segunda vez. Ele atinge Jó, Jó estando ainda de forma figurada, caído ao chão, sem se recompor ainda da perda que teve dos bens e dos filhos, ainda que mantendo a sua perseverança e a sua fidelidade a Deus. Este homem nada fizera, sabemos disso pela própria Bíblia, para merecer aquilo. Porque o livro ele nos apresenta Jó como sendo um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, bem-vindo ao assolado mundo de Jó. Sua vida não se tornou simplesmente difícil. Não. Ela se tornou absolutamente insuportável, injusta. Nosso herói agora se encontra no monturo da cidade, lá no lixão da cidade. Ferido, pobre, e agora cercado por 3 amigos que não tiveram palavras para lhe dirigir nos primeiros 7 dias. O narrador ele nos situa exatamente nesse lugar. E a quem se dirige Jó quando ele resolve falar? Ele se dirige a Deus, nesse capítulo 3? Se dirige a seus amigos? Não, nós temos aqui um solilóquio, é exatamente o título da nossa reflexão de hoje. E você poderia perguntar, mas o que é solilóquio? Solilóquio não é nenhum diálogo e nenhum monólogo. Solilóquio é exatamente um recurso artístico, vamos dizer assim, utilizado também no teatro, onde o personagem ele fala sozinho, ele não está se dirigindo a uma pessoa específica, ele não está se dirigindo à plateia nem a um outro ator, mas ele está falando para que seja ouvido. É como se fosse alguém falando sozinho, só que não é alguém delirando, é alguém com inteligência, alguém raciocinando e falando o que tem no seu interior. É o que vemos em Jó no capítulo 3. Então ele, pelo que vemos, ele não está falando diretamente com Deus. Também não está falando aos seus amigos, ainda que no capítulo 4 nós temos o que seria uma resposta de Elifaz quando começa a falar com Jó, mas Jó não estava se dirigindo a ele no capítulo 3. Jó não vocaliza para ele as suas questões, as suas perguntas. Curiosamente, Jó se dirige como que de forma vaga, mas não, se dirige ao seu dia natalício. Eu recordo de quando eu era criança, nós ouvíamos um disco de vinil ainda, a geração mais nova não conhece, de perto como eu conheci, então o disco vinil, e nós tínhamos um disco, era A Paciência de Jó, da antiga gravadora Bandeira Branca. E esse disco ele retratava a história de Jó de forma muito maravilhosa, de modo que aquilo ficou gravado na minha mente, no meu coração. E quando eu passei a ler a Bíblia, depois de maior, é lógico que eu fui revivendo o que eu ouvi naquele disco. Mas o que se destaca sempre em Jó para nós é a sua paciência. A sua paciência, Jó é um homem paciente. E a primeira vez que eu ouvi alguém, de alguma forma, censurando Jó, lembro-me que em 2001, numa convenção nossa, o pastor Isamar Ramalho, da Assembleia de Deus em Boa Vista, Roraima, ele, numa breve reflexão sobre Jó, ele insinuou que se o livro de Jó se encerrasse no capítulo 2, estaria bom porque Jó não teria falado o que falou depois. Para mim, é lógico, foi apenas uma rápida impressão que ele passou para os ouvintes, mas aquilo me deixou meio assustado.
aquele novo olhar sobre Jó. E você já deve ter ouvido falar exatamente sobre a paciência ou perseverança de Jó, que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele faz menção a Jó. Mas nós vamos ver agora a impaciência de Jó. A impaciência de Jó. Porque este homem ele vai chegar ao ponto de amaldiçoar o seu dia. Não a Deus, mas amaldiçoar o seu dia. A paciência se esvai e o silêncio é quebrado. Este capítulo pode ser dividido em 3 partes. O capítulo 3 de Jó. Primeiro, a primeira parte seria do versículo 1 ao versículo 10. Jó se queixa de ter nascido e amaldiçoou seu próprio nascimento. Segunda parte, versículos 11 ao versículo 19. Ele reclama sobre não ter morrido assim que nasceu e anseia pela morte. E a terceira parte. Finalmente, ele se queixa de continuar a viver no meio do seu estado miserável, considerando a vida em si como algo deplorável e dispensável. E ele termina com um gemido da sua alma nos 2 últimos versículos. Comentando sobre essa parte de Jó, Francis Anderson, em seu comentário do livro de Jó, da série Cultura Bíblica, no primeiro discurso, o espetáculo da desgraça humana é apresentado como uma pungência totalmente assoberbante. Jó fica atordoado porque não pode negar que é o Senhor que lhe fez tudo isto. Ainda mais digna de Jó do que sua pergunta por quê, que não é satisfeita por seus amigos, é sua necessidade desesperada de achar novamente seu amigo perdido. Jó se sente perdido. Perdido no sentido de estar abandonado. Jó se sente ausente de Deus, mesmo sabendo que não tinha pecado para que aquilo acontecesse. Não que ele não fosse pecador, que não reconhecesse isso. Mas ele reconhece sim que fazia tudo de forma correta. E é por isso que ele não entende por que está passando por aquilo. E é Jó quem quebra o silêncio. Os seus amigos chegam e eles, de forma respeitosa, aguardam que Jó se manifeste. E Jó quebra o silêncio. Ele teve tempo para meditar sobre sua mágoa, mas ele está horrorizado, esmagado pelo peso insuportável da tristeza. A melhor obra de Deus, capaz de tanta coisa, o próprio Jó. O melhor de todos e o orgulho do próprio Deus. Nós vemos que Deus elogia Jó no início do livro. E para Satanás que Deus elogia Jó. Jó não sabe disto. Ele não sabe que Deus o elogiou, mas ele sabe que é um homem fiel a Deus. Diligente, nobre, devoto. O modelo de perfeição do mundo agora está sentado em cinzas, seu passado perdido, seu futuro vazio e seu presente doloroso. É assim que Jó pode ser descrito. Mas, depois disso, assim que começa o capítulo 3, o capítulo 2 termina exatamente apresentando, mostrando ele lá no monturo com os seus amigos, certamente olhando para ele sem palavras. E no capítulo 3 começa exatamente assim. Depois disto, depois de quê? Depois das perdas de Jó, depois da desgraça do seu corpo, depois de enfrentar a infeliz proposta de sua esposa, que ele rejeita, depois do silêncio e aparente ausência de Deus, que nós vemos que é o que mais incomoda Jó, é a aparente ausência de Deus, porque Deus simplesmente silencia diante do que Jó está passando. Nós sabemos o que está acontecendo, Jó não sabe. Depois da chegada dos seus amigos que o observam e aguardam que ele se manifeste, e depois do seu próprio silêncio. Depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Eugene Peterson, que é autor da Bíblia parafraseada, uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, ele escreve o seguinte: Jó não é importante para nós apenas por causa do seu sofrimento. É importante por ter sofrido da mesma maneira que sofremos, nas áreas vitais da família, saúde pessoal e coisas materiais. Jó é igualmente importante para nós por ter indagado diligentemente e protestado ousadamente contra o seu sofrimento. Ele de fato subiu ao alto com suas perguntas. Não é o sofrimento que nos preocupa, é o sofrimento injusto.
Então, em Jó, nós temos um choque teológico. Por quê? Veja bem, nós temos um Salmo 127, versículo 2, que afirma que enquanto seus filhos dormem, o Senhor prepara-lhes o pão. Em outra versão, prepara-lhes o sono. Seja o pão, seja o sono. O que o salmista coloca é que enquanto nós descansamos, Deus providencia para nós o que precisamos. Mas em Jó isso é diferente. Podemos até imaginar que enquanto Jó descansava e dormia, Satanás incitava Deus para tocar em Jó. Um exemplo que eu quero relatar é quando eu tinha 11 anos e quando perdi a minha mãe. E eu me lembro que eu estava dormindo quando eu recebi aquela notícia de que ela havia falecido. Para mim, aquele dia foi um dia marcante. Existe o antes e existe o depois. Porque é como se aquele fosse meu último sono de sonho. Porque depois que eu fui acordado, isso era cerca de meia-noite para 1 hora da manhã, eu não tive mais a minha mãe. Enquanto eu estava dormindo, eu tinha minha mãe. Quando eu acordei, o mundo realmente estava desabado. Ou seja, enquanto eu dormia, o mal acontecia. A partir de então, outras perdas de entes queridos se sucederam na minha vida e eu aprendi com essas experiências que o dia que antecede uma calamidade, ele é exatamente como qualquer outro dia. Muito raramente nós conseguimos ter uma noção, nós conseguimos prever que o mal acontecerá no dia seguinte. Pois foi exatamente assim com Jó. No dia, Jó tinha as coisas todas dentro da normalidade. No dia seguinte, Jó perde tudo e na sequência Jó perde até a sua saúde. Mas veja só, 7 dias e 7 noites de silêncio podem ter alimentado o fogo que queimava o peito aflito de Jó, até que a explosão ocorre e ele finalmente fala. Capítulo 3 ele fala. E fala para amaldiçoar. Na extremidade da sua situação, consumido pela amargura, Jó chega a considerar a morte como sendo um repouso. Jó se queixa de ter nascido e amaldiçoa o seu dia natalício. É assim que começa o capítulo 3. O versículo 3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele faz uma reflexão para encontrar as origens do seu problema. E ele chega à conclusão que o problema começou quando ele nasceu. E ele diz o seguinte, olha, se eu não tivesse nascido, isso tudo não estava acontecendo. Ele de alguma forma, ele ignora tudo que tinha acontecido antes, até aquele dia, mas ele foca exatamente no dia do seu nascimento. Ele diz, aí está o problema, não era para eu ter nascido. Era uma data, certamente, de comemoração até então, mas para ele agora era uma data que deveria ser esquecida. Será que Jó estava realmente blasfemando contra Deus? Não. Por que não? Nós temos a afirmação do próprio Deus no final do livro, no capítulo 42, que Jó não pecou. Então vamos ver exatamente o que acontece aqui. Porque Jó fala coisas muito pesadas. D.A. Carson, escritor da nossa era, ele escreve o seguinte, uma maldição geralmente é direcionada para o futuro. Geralmente amaldiçoa-se algo que esteja pela frente. Mas está o desespero de Jó expressando sua maldição para o passado. É sem dúvida uma maldição completamente inútil, porque o passado não pode ser mudado. Daí ser um solilóquio, porque o que Jó está fazendo é externalizando o que ele tem no seu coração. E nós vamos compreendendo durante a nossa vida, com as experiências de vida, que muitas vezes nós internalizarmos os nossos sentimentos pode ser muito mais gravoso do que externalizarmos.
evidentemente que com responsabilidade. E alguns salmos de aflição também, Jeremias também, ele chega a manifestar esse desejo pelo fim da vida. Jeremias fala bem parecido com Jó, no capítulo 20, dos versículos 14 a 18. As palavras são muito semelhantes ao que Jó fala em relação ao seu dia, à noite em que nasceu, e ele também deseja que aquela data não existisse mais. Então veja, Jó é um homem lutado, está humilhado, sofrendo a dor. O nosso herói, apesar de tudo, ele é racional. Ele é realista, mas ele teme a Deus e ele é temperado no que fala. Porque nós vamos vendo que Jó ele não dirige a Deus sequer uma maldição. Inclusive, o narrador ele sempre nos deixa informado disso. Em tudo isto, Jó não pecou contra Deus. Nós não temos um homem, um personagem que seja de ferro. Não, Jó não sente nada. Jó, ele é insensível ao que está passando, ele não vai chorar, ele não vai reclamar de nada. Não. Nós temos um homem de carne e osso que está sendo provado ou testado por Deus. E o teste de Deus, ele não consiste em descobrir se Jó pode ficar sentado imóvel sem reclamar. Não. O teste é para mostrar que Jó é fiel a Deus, independentemente de ser abençoado por Deus ou não. Que a sua fidelidade ela não está vinculada às bênçãos que ele recebe de Deus. E nós vamos descobrindo que exatamente esta é a característica principal de Jó. A sua fé, a sua fidelidade a Deus, a sua devoção a Deus, não depende de bens ou de saúde. Que nós vemos no capítulo 19 que Jó exalta, no que seria uma doxologia, ele chega a um clímax de exaltação a Deus, mesmo estando na lona. Esse é exatamente o nosso personagem que nos inspira, não tão somente pela sua paciência, mas pela sua perseverança. Retoricamente, Jó chega a convidar o que seriam amaldiçoadores profissionais para amaldiçoar o seu dia. Ele dá asas à sua imaginação quando diz assim, amaldiçoem-no, ou amaldiçoem-no em relação ao seu dia ou à noite em que ele nasceu. Aqueles que são profissionais em amaldiçoar. Aqueles que têm habilidade para despertar o Leviatã, o monstro dos mares. Algumas versões falam assim. E ele está exatamente enfatizando a necessidade de fazer com que aquele dia, quando ele nasceu, aquela noite em que anunciou-se que ele havia nascido, que fosse riscada do calendário. Que não fosse contada entre os meses do ano, que não fosse referenciada como um dia de festa ou uma noite de festa. Ele deseja que o dia do seu nascimento não tivesse existido. Ou seja, que a noite anterior fosse emendada na noite seguinte, de modo que aquele dia em que ele nasceu fosse suprimido do calendário. Lamenta que o ventre e a madre de sua mãe não tenha se fechado para impedir o seu nascimento. É como que desejando que fosse abortado ou que nascesse sem vida, e mais na frente, ou que morresse logo após o seu nascimento. E assim já vai progredindo na sua reclamação quanto ao seu dia de nascimento. Russell Shedd escreve o seguinte, comentando sobre os versículos 1 a 9. O grito que escutamos provém de uma alma torturada. Os 7 dias de silêncio acumularam uma angústia que se transborda em uma torrente de rebelião contra o dia de seu nascimento. Jó deseja que o dia do seu nascimento e a noite de sua concepção sejam apagados da história. É isso que Jó enfatiza nesses 10 versículos iniciais. Mas por que Jó resolve amaldiçoar exatamente a sua data natalícia? Por que ele não fez referência, nesse momento, a quem lhe causou mal? Porque ele sabe que os caldeus atacaram o seu rebanho. Ele sabe que os sabeus atacaram o seu rebanho.
Ele sabe que foi exatamente um fogo que caiu do céu e consumiu as suas criações. Ele sabe que foi um vento forte que veio do deserto e que derrubou a casa onde estavam os seus 10 filhos reunidos e morreram todos de uma só vez. Mas Jó não se refere a esses eventos, a essas forças da natureza, nem a essas pessoas, a esses grupos que atacaram os seus bens. Por que ele ataca exatamente o dia do seu nascimento? Na verdade, Jó sabe que Deus está por trás de tudo que está acontecendo. Nós sabemos porque lemos o texto. Mas Jó não tinha acesso ao que aconteceu lá no céu, a essa reunião. Mas Jó sabe que Deus tem o controle de tudo, sua soberania está acima de tudo, e que Deus, de alguma forma, está por trás disso. Não que tenha diretamente lhe causado o mal, mas ele acredita que Deus, na sua soberania, está acima de tudo que está acontecendo. Ou seja, que o seu mundo não estava à toa. Tinha alguém no controle. Mas o que incomoda Jó é que esse ser a quem ele é fiel não se manifesta. Simplesmente silenciou. E Jó não entende por que está passando por isso. E aí ele começa a fazer as perguntas a partir desse capítulo já. Por quê? Para quê? E ele indaga. Aqui ele não pergunta diretamente a Deus ainda, mas vai ter um momento que ele pergunta diretamente a Deus. Sobretudo quando ele começa a responder as perguntas dos seus amigos, que passam a acusá-lo. Francis Anderson, ele comenta o seguinte: Jó não está argumentando uma questão, está procurando compreender sua experiência. Daí frequentemente fala consigo mesmo, lutando dentro da sua própria mente. Está também procurando manter ou recuperar a amizade com Deus que perdera. Portanto, ele apela a Deus uma vez após outra, sobretudo a partir dos próximos capítulos. Suas orações talvez choquem seus amigos religiosos, mas pelo menos continua falando ao Deus que não responde. Jó fala a Deus, e isto faz dele o único teólogo autêntico do livro. Ainda não aqui nesse capítulo, mas Jó vai se dirigir a Deus, fazendo suas perguntas, até que Deus brada, lá para o finalzinho do livro. A preocupação de Jó do começo ao fim é Deus. Por parecer que perdeu a Deus, está tão atormentado. Esta consciência vívida não remove os pormenores da sua vida humana, seu trabalho, sua família, seu corpo. Então, veja bem, o que preocupa Jó, o que incomoda Jó, é exatamente a sua teologia. Mas como é que pode? Agora o justo perece. Como é que é isso? Será que tudo que eu acredito, tudo que eu creio, não está batendo? E os amigos de Jó vão encontrar mais na frente uma solução? Não. Jó, você certamente pecou para estar passando por tudo isso. E Jó vai refutar essas acusações. Jó aqui ele reclama, numa progressão nesse capítulo, ele agora passa a reclamar por não ter morrido assim que nasceu. E ele passa a desejar a morte. Dos versículos 11 a 19. Há uma progressão de pensamento. Já que não há possibilidade de remover aquele dia do calendário, Jó agora passa a desejar de forma ardente que a morte lhe viesse. Veja que ele não está planejando nem cogitando suicídio, de forma alguma. Ele tinha uma compreensão de que a vida pertence a Deus e de que a morte também, de alguma forma, seria uma dádiva de Deus, sobretudo para o que ele estava passando naquele momento. Porque ele passou a ver na morte um termo a tudo que ele estava sofrendo. Jó reclama por não ter sido abandonado pela mãe assim que nasceu. Olha o que Jó questiona. Por que que, quando eu nasci, a minha mãe não me abandonou? Por que ela me amamentou? Por que ela me recebeu no colo? Ou seja, se ela não tivesse feito isso, eu teria morrido à míngua. Tendo morrido à míngua, eu não estaria passando por todo esse sofrimento.
É assim que Jó raciocina diante da sua situação caótica, sobretudo do seu corpo atingido por aquela doença. Francis Anderson comenta o seguinte sobre esse texto. A esta altura, o discurso de Jó muda do amaldiçoar para o questionar. A progressão de pensamento. Deseja que não tivesse sido concebido, ou, se concebido, que tivesse morrido no ventre. Ou, se não fosse assim, que não tivesse nascido. Ou que, nascido, tivesse morrido imediatamente. Ou, uma vez que crescesse para a maturidade, que logo morresse. É exatamente assim que Jó se posiciona diante do que ele está passando. Ele enaltece a suposta calmaria da sepultura. Ele passa a ver na sepultura exatamente um lugar de paz. Ele chega a comparar as pessoas que são torturadas, que são exploradas, os servos, escravos, com seus senhores, e ele diz, lá na sepultura há um nivelamento. Lá, a pessoa que é torturada, ela para de ser torturada. Lá não existe mais o exator, aquele que aplica o castigo. Não. Lá não tem o carcereiro e o preso. Lá tem paz. Exatamente assim que Jó passa a imaginar a morte. Nós sabemos, e Jó também demonstra saber isso mais na frente, que a vida não acaba na sepultura. Mas o que ele retrata aqui, a preocupação dele em relação ao seu sofrimento físico, que de fato acabaria na sepultura. Na terceira parte, Jó considera a vida em si como algo deplorável e dispensável. A partir do versículo 20, Jó lamenta a vida, considerando-a sem sentido, sobretudo para alguém miserável e de coração amargurado, como ele se encontra. Jó fala assim: por que se concede luz ao miserável e vida ao de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem sepultura? É assim que ele passa a ver a vida como algo que não valesse a pena. Jó faz referência aos que esperam a morte e ela não vem, mas mesmo assim ele não vê o suicídio como um meio de atingi-la. Para ele, a morte também é uma dádiva de Deus. Assim, Jó deseja a morte considerando a miserabilidade e a amargura de coração, e destaca que no túmulo até os que eram atormentados sossegam. Nós vemos na Bíblia outros personagens que também tiveram uma manifestação parecida com a de Jó. Um deles é Elias, que chega a desejar a morte. A razão de Elias, bem diferente, é porque ele chegou ao ponto de acreditar que somente ele estava sendo fiel. Todos tinham se desviado. E Deus vai e mostra para ele que não era bem assim. Que havia ainda pessoas que estavam sendo fiéis a Deus. O outro personagem é Jonas. De forma muito curiosa, Jonas ele pede a morte a Deus. Ele reclama da vida porque ele tinha feito uma evangelização numa cidade de Nínive, e como deu certo e ele não queria que desse certo, então ele fica revoltado e quer morrer. E no caso de Jó é diferente. Jó tem aqui, ele apresenta razões para não continuar mais vivendo. Temos um destaque para o momento em que Jó lamenta que ele venha acontecendo exatamente o que temia que acontecesse. Versículo 24 diz assim: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Parece que Jó passa a observar que ele temia que alguma coisa acontecesse ou piorasse, e acontecia exatamente o que ele tinha pensado. Inclusive tem aquele provérbio de
aquele ditado de que uma coisa nunca está tão ruim que não possa piorar, né? Parece que se encaixava aqui para Jó. D. A. Kerson, ele comenta, já finalizando essa reflexão, o seguinte: anteriormente, a cerca de proteção em torno de sua vida, que era Deus, tinha assegurado seu bem-estar. É exatamente isso que Satanás questiona diante de Deus. Tu cercaste ele de bens. Mas agora, Jó quer exatamente que essa cerca seja removida. Ele chega a lamentar por que Deus não lhe solta para que ele venha logo acabar aquele sofrimento. Porque ele vê exatamente na sua doença, na sua enfermidade, algo mortal. E ele entende que foi atingido por Deus de alguma forma. E o que ele quer é que Deus solte para que ele vá descansar no túmulo. Mas nós sabemos pela história bíblica que isso não vai acontecer. Até porque não era esse o propósito de Deus. De repente, durante esse período em que estamos vivenciando, e é interessante que façamos essa relação dos dias que estamos vivendo no mundo, sob uma praga, uma doença que tem assolado ricos e pobres, assolado as pessoas em todos os países do mundo praticamente, e que nós temos inclusive perdido pessoas queridas que têm partido. Mas é interessante que nós, enquanto vivos e conscientes, reflitamos: será que Deus está no controle? Por que tudo isso está acontecendo? E eu quero dizer para você que Deus está no controle, sim. Se Deus não estivesse no controle, aí sim seria muito mais desesperador. Inclusive, se Deus não estivesse no controle, esse mundo já teria explodido de alguma forma. Porque a maldade humana, nós vemos que ela só aumenta, aumenta. E podemos constatar isso exatamente durante esse período de pandemia, em que nós vemos, inclusive, que a corrupção humana ela não dá trégua. De repente você vê no noticiário que alguém morreu de Covid-19. E você vê no mesmo jornal que alguém foi assassinado, que alguém foi assaltado, e assim por diante. Porque a maldade humana ela não tem limites. Mas acima de tudo nós temos um Deus que tem o controle desse mundo, da minha vida e da sua vida. Como está a sua vida com Deus? Esta pandemia está levando muitas pessoas. Eu estou sujeito, você está sujeito. Essa semana que passou, eu fiquei assustado em saber que um irmão em Cristo, de apenas 27 anos, foi a óbito exatamente com essa doença. Na mesma semana, um outro irmão em Cristo, de 71 anos, também faleceu. Dentre tantas pessoas que têm sido ceifadas. Como que está a sua vida com Deus? Estará você preparado para enfrentar a morte, caso ela venha nesses dias? Eu não poderia encerrar esta palavra sem convidar você a refletir sobre a sua vida com Deus. Nós precisamos estar preparados. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus nos guarde, nos proteja. Eu quero convidar você para o próximo vídeo e também reforçar aqui o convite para que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, comente se você gostou dessa reflexão. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado.